dando sequência ao curso de extensão, onde o tema é Brasil Imperial. E hoje vamos para a nossa última aula, onde eu falo sobre o fim do Império. Então, a partir de 1870, com a acelerada diminuição da oferta de escravos, os cafeicultores, principalmente os das novas fazendas de café do oeste paulista, passaram a pressionar o governo imperial para instaurar uma política eficaz de imigração de trabalhadores livres, subvencionada pelo Estado. A relutância de Dom Pedro II em atender aos cafeicultores, em especial os que formavam novas fazendas no oeste de São Paulo, ajudou a fragilizar o império. Esse poderoso grupo econômico passou a apoiar uma solução republicana de governo. No final do século XIX, o aumento do preço do escravo e a diminuição da produtividade dos cafezais reduziu a importância econômica do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é uma região que compreende os estados de São Paulo e de Rio de Janeiro. Pouco restava da antiga opulência da região, que se tornou um lugar de cidades mortas, de decadentes cafezais, de esplêndidas casas rurais em ruínas e de nobres falidos. O declínio do vale e de seus cafeicultores simbolizou o próprio declínio do Império. No contexto da crise de mão de obra, surgiu no Rio de Janeiro o Clube Republicano e o jornal A República. Importantes personalidades assinaram o Manifesto Republicano naquele ano. Redigido por Quintino Bocaiúva, o manifesto afirmava: "Somos da América e queremos ser americanos." O jornal A República foi fundado no ano de 1870. O Partido Republicano, como passou a ser chamado, era formado por liberais radicais que estavam convencidos de que não era possível realizar as reformas de modernização do país dentro do regime monárquico. Um dos principais núcleos do Partido Republicano foi o do Rio de Janeiro, mas foi o Partido Republicano de São Paulo que se formou como um verdadeiro partido organizado, com disciplina para competir eleitoralmente. Também surgiram núcleos e jornais republicanos nas províncias do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Pernambuco e do Pará. O federalismo era a grande bandeira dos republicanos, questão, aliás, presente desde os debates da Assembleia Constituinte de 1823 e que perpassou todo o período imperial do Brasil. Os federalistas também reivindicavam a extinção do poder moderador, do Senado vitalício e do Conselho de Estado. Queriam liberdade de ensino, da palavra, de reunião, de associação e de propriedade. Em momento algum, o Partido Republicano, nem mesmo o paulista, defendeu abertamente a abolição da escravidão. Eles defendiam que a questão do sistema escravista deveria ser decidida pelas províncias, e não nacionalmente. Na Convenção Republicana de Itu, um dos mais destacados municípios cafeicultores da província de São Paulo, foi criado o Partido Republicano Paulista, o PRP, em 18 de abril de 1873. Até 1887, o Partido Republicano, tanto o nacional como os regionais, e o mais importante deles, o PRP, se recusou a tocar no tema escravidão. Esse foi o motivo de abolicionistas republicanos como Antônio Bento e Luiz Gama, em São Paulo, e de José do Patrocínio, no Rio de Janeiro, se afastarem do partido, pois eles acreditavam que os republicanos tinham de tomar uma posição.
Ela foi tomada no último Congresso Republicano, ocorrido no Rio de Janeiro entre 30 de junho e 5 de julho de 1887. Nesse congresso foi apoiada a abolição da escravidão com indenização aos proprietários de escravos. Durante o ano seguinte, Patrocínio combateu essa decisão dos republicanos. Durante toda a década de 1880, a população que vivia ou circulava no centro da cidade do Rio de Janeiro presenciava os comícios em defesa da implantação da República. Eram comuns, inclusive, conflitos com a polícia durante esses eventos. A população também participava de palestras e encontros com líderes republicanos. A campanha abolicionista também mobilizou a população do Rio de Janeiro contra a monarquia. Revistas e jornais discutiam política e criticavam o império e a escravidão. Os militares recorreram ao positivismo para combater o regime monárquico. As instituições do império naquela década começaram a sofrer muitas críticas. Na capital do império, a Rua do Ouvidor era o lugar onde as coisas aconteciam. Naquela rua estreita havia redações de jornais, hotéis, cafés e restaurantes, todos frequentados por políticos, escritores, intelectuais e jornalistas. Mas também havia lojas elegantes e alfaiatarias frequentadas pelas elites, assim como charutarias e armarinhos. Por lá também circulavam homens e mulheres do povo, capitalistas, operários e boêmios. Era comum discutir política e as ideias dos intelectuais que ficaram conhecidos como Geração 70. Eles falavam do atraso brasileiro e da letargia da sociedade, ambos resultados da monarquia e da escravidão. Conhecedores das teorias debatidas na Europa, como evolucionismo e o cientificismo, esses intelectuais defendiam o desenvolvimento econômico por meio do trabalho com mão de obra livre. Falavam também do federalismo, da democracia e da instrução pública, práticas que, para eles, eram republicanas. Também na literatura e na imprensa discutiam-se livremente os rumos do país, sobretudo a evolução para a república, interpretada como um estágio superior da humanidade, algo que seria alcançado naturalmente. A ideia de república, portanto, não era estranha ao debate político da época. Nesses debates, os republicanos começaram a impor suas ideias e argumentos. As imagens positivas da república, tidas como progresso, se contrapunham às representações negativas do império, vistas como o atraso. O discurso republicano conseguia se impor porque recorria a conceitos em voga na época, como a ciência, defendida nas teorias positivistas do francês Auguste Comte. A monarquia, por sua vez, perdia sua capacidade de convencimento. Seus valores, símbolos e ritos estavam cada vez mais desacreditados. No dia 9 de novembro de 1889, o governo brasileiro resolveu, por questões diplomáticas, realizar um grande baile em homenagem à missão militar chilena que chegara ao Rio de Janeiro em outubro. O evento seria no imponente palacete da Ilha Fiscal, em estilo gótico, construído para servir de alfândega. O baile colocou a cidade em polvorosa. Consta que Dom Pedro II, ao chegar ao baile, trajando sua farda de almirante, teria tropeçado em um tapete e dito: "Como vem, a monarquia escorregou, mas não caiu." Ainda não havia caído. 6 dias depois, em 15 de novembro, um golpe militar, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a República do Brasil.
De fato, o regime monárquico no Brasil estava esgotado. Desagradava aos cafeicultores do oeste paulista e a parte significativa do clero católico e dos militares. Havia perdido até mesmo o apoio dos cafeicultores do Vale do Paraíba, pois o parlamento imperial havia aprovado a Lei Áurea sem indenização aos proprietários de escravos. Entre os dias 8 e 9 de novembro, os membros do clube militar reuniram-se sob o comando do tenente-coronel Benjamin Constant, professor da escola militar e principal divulgador do positivismo entre os militares. O objetivo da reunião era articular com lideranças civis um golpe para instituir a República. No dia 11 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca, então comandante de armas de Mato Grosso, aceitou a chefia da conspiração, marcada para o dia 20. Para preparar o momento, os próprios republicanos divulgaram o boato de que o exército seria substituído, no Rio de Janeiro, pela Guarda Nacional e que Deodoro e Benjamin Constant seriam presos. Isso fez com que o movimento fosse antecipado. Na manhã de 15 de novembro, o Marechal Deodoro, um pouco a contragosto, conduziu a tropa para o Ministério da Guerra e comunicou que a monarquia estava derrubada. Os monarquistas se renderam sem resistência. Os ministros foram depostos e José do Patrocínio, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, declarou proclamada a República. 2 dias depois, a população assistia ao embarque de Dom Pedro II com a família real para o exílio em Paris.